Olá você, mais uma vez, Biologia, professor Cornélio, Ciências da Natureza, preparatório Enem. Você juntamente conosco, se preparando para o Enem. Obviamente, nós vamos estar sempre nas nossas aulas revisando questões do Enem. Vamos estar revisando não só do Enem, mas outras questões também importantes de outros vestibulares, para que você possa fazer um concurso. O Enem é um concurso de dimensões gigantescas, provavelmente o maior do mundo, e com uma qualidade muito grande. Lembrando sempre que o INEP, que obviamente é o que faz, né, a organização da prova do Enem, trabalha com competências e habilidades e não com conteúdo programático de forma direta. Então, se você pegar lá a ciência da natureza, que é composta por física, química e biologia, você não vai encontrar de forma direta conteúdos. Por exemplo, biologia celular, mitocôndria, respiração celular. Não. Você vai encontrar 8 competências e 30 habilidades que você deve ter para poder, obviamente, resolver a prova. Nós vamos ter as questões ou os itens sempre com 5 alternativas, das quais 1 é o gabarito e 4 são os distratores. E uma coisa muito importante numa questão do Enem, quando ela é avaliada, o Enem nunca vai cobrar de você marque a correta ou marque a incorreta. Nesse novo modelo de Enem a partir de 2009. Não pode se cobrar dessa maneira. Da mesma maneira, você não vai ter itens 1, 2 e 3. Estão corretos 1 e 2, o 2 e o 3, 1 e o 3. Não. Também não teremos assim. E os distratores e gabaritos, todos têm uma lógica. Claro, o gabarito é correto, os distratores eles são lógicos. Então as alternativas, elas não são absurdas. Você está falando lá de biologia de mitocôndria, de repente cita no meio lá, chutou a bola ao gol. Não vai existir isso. Tá? O Enem está uma prova toda trabalhada, onde as questões elas serão formadas a partir de um tema, de um texto gerador. Geralmente ali existe uma situação, problema. Depois vai ter um comando essa questão. Fique muito atento ao comando, o que essa questão realmente pede. E a partir desse comando, você vai olhar os distratores e o gabarito e, claro, vai achar o gabarito no meio. Vai achar porque você está conosco. Claro, nós, juntamente com você, vamos fazer aqui uma dupla bem interessante para nós decifrarmos essa prova de biologia e, claro, concretizarmos o teu sonho, que é ter uma nota excelente para entrar em qualquer universidade desse Brasil. Beleza? Por você, para você, estamos aqui juntos para que você consiga esse teu intento, teu desejo. E nós vamos continuar trabalhando hoje. E hoje, trabalhando com um assunto maravilhoso. Nós comentamos na aula anterior sobre fisiologia celular. Falamos de respiração celular. Falamos das etapas da respiração, a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Falamos dessa produção de energia. Hoje nós vamos falar de uma coisa mais macro. Vamos comentar do processo de respiração, não a respiração celular, mas a mecânica. Nós vamos, na verdade, iniciar, não a respiração ainda, nós vamos iniciar agora a fisiologia, que estuda sim a respiração mecânica. Mas vamos falar da respiração mecânica também, mas hoje vamos falar do todo, da coisa macro, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é dividido em vários sistemas. Esses sistemas, por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema excretório, o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema linfático, o sistema imunológico. Esses vários sistemas unidos formam esse organismo todo. E nós queremos falar do quê? Nós queremos falar do funcionamento desses sistemas. Como que funciona o sistema endócrino? Como que funciona o sistema cardiovascular? Quais aspectos são relevantes não somente para a prova do Enem, mas também são relevantes para que eu saiba, para que eu tenha uma saúde adequada, para que eu possa me cuidar. Nós vamos comentar muitas coisas interessantes aqui. Então nós iniciamos agora a fisiologia humana e também comparativa. Acompanhe conosco, essa é a primeira de várias aulas de fisiologia humana e comparativa. Vamos lá? Quando falamos em fisiologia, você lembra no quê? Fisiologia, talvez você lembre das aulas de educação física. Fisiologia. Na verdade está ligado ao quê? Ao estudo do funcionamento, das funções dos diferentes sistemas, dos diferentes órgãos no nosso
corpo. Então a fisiologia é a parte da biologia que estuda fenômenos vitais decorrentes de processos físicos e químicos. Ou seja, procura mostrar o funcionamento do corpo. Você deve lembrar, lá da física e da química, que você estudou o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Lembra que fenômeno físico é aquele que pode ser repetido e que não altera a estrutura íntima da matéria. O fato de eu estar me movimentando é um fenômeno físico. Agora, quando há uma quebra de uma molécula no meu corpo, por exemplo, na digestão, há uma quebra de lipídios em ácidos graxos e gliceróis, isso é um fenômeno químico. Ele não pode ser repetido, ok? Esse processo eu não posso pegar aquilo que eu ateei fogo, por exemplo, em um papel. Isso é químico. Então eu não vou pegar os produtos que saíram dali, a luz, o gás carbônico, a fuligem, juntar e refazer o processo. Tá? Então é um fenômeno químico. Tá? Então ele altera a estrutura íntima da matéria, enquanto o físico não altera. Vamos lá. Aqui nós temos, só para recordarmos na minha introdução, os diferentes tipos de órgãos e sistemas no nosso organismo. Então nós vamos falar, por exemplo, num sistema que é o sistema respiratório. Eu vou falar para vocês no sistema cardiovascular. Tá? Vou falar, por exemplo, no sistema imunológico, para quem não lembra, está ligado à defesa. Eu vou falar no sistema endócrino, para quem não lembra, vamos falar em hormônios. Eu vou falar no sistema nervoso, que é o sistema de controle. Vamos falar também no sistema excretório. Por exemplo, vamos falar aqui no sistema renal humano. Vamos falar no sistema esquelético, ou seja, o nosso corpo, ele tem todo um arcabouço esquelético, músculo esquelético, na verdade, vamos falar de músculo e falar de ossos. Então, uma série de sistemas, como o linfático, esses sistemas serão explorados, como o sistema digestório, também importante, serão explorados nesses nossos encontros sobre fisiologia. Ok? Todos os sistemas estão integrados. Nós estudamos de uma maneira fragmentada, mas o ideal seria compreender o todo. Não existe nenhum sistema que funcione de forma independente. Há uma integração entre esses sistemas e essa integração garante a vida. Agora, quando nós pensamos no nosso organismo, nós vamos analisar que para se manter um indivíduo vivo, para que ele garanta a sua sobrevivência, ele tem que se manter em equilíbrio. Ele tem que se manter em condições mínimas para poder sobreviver. Mesmo dentro de processos que variam, de fenômenos que variam, tanto externa quanto internamente, o organismo precisa se manter em equilíbrio. Tem que existir um equilíbrio interno. Se nós pensarmos, por exemplo, uma variação térmica que ocorra, se nós pensarmos, por exemplo, numa variação de temperatura, uma variação de pressão, uma variação de pH, essa variação de temperatura ela ocorre no dia a dia. Mesmo tendo uma variação de temperatura, eu tenho que me manter equilibrado, tenho que me manter em equilíbrio, numa homeostase. Esse equilíbrio, essa condição de equilíbrio, nós vamos chamar exatamente de homeostase ou homeostasia. Tem um termo que eu quero que você fique atento. Então, olha só, quando a gente fala em homeostase, é a capacidade que os organismos apresentam em manter uma constância no meio interno, mesmo com as variações que ocorrem no meio externo. Então, vai resultar de uma interação de diversos mecanismos que regulam e mantêm as condições de sobrevivência. Esses mecanismos, eles não estão ligados a um único tipo de sistema, mas a vários sistemas que interagem e se mantêm de uma maneira equilibrada. Então, a homeostase, sempre pensem, liguem a homeostase a esse equilíbrio, essa manutenção da constância do meio interno. Para manter esse equilíbrio, existem mecanismos chamados mecanismos de retroalimentação ou feedback. O mecanismo de retroalimentação ou feedback, que talvez você conhece,
Na verdade, a gente costuma dizer que retroalimentação, feedback, é um mecanismo de estímulo-resposta. Vamos pensar aqui num caso bem clássico. Você, obviamente, já deve ter observado, se nunca observou, passe a observar, que os postes de luz que estão na sua rua, eles acendem automaticamente. Por que eles acendem automaticamente? Você imaginou se cada poste tivesse um interruptor e as pessoas tivessem que passar e estar clicando nesse interruptor? O trabalho que não daria isso? E pela manhã também, chega lá e tem que desligar o interruptor. Por isso que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma coisa chamada fotocélula. Quando essa fotocélula é instalada num poste de luz, se a luz está aqui, a fotocélula fica na região oposta. Então vai acontecer o quê? Acontece que essa luz, essa lâmpada, ela acende a partir do momento que escurece. Escureceu, acende a lâmpada. Conforme vai ficando claro o dia, a lâmpada automaticamente ela vai desligar. Um outro mecanismo bem interessante de feedback que você tem na sua casa, provavelmente, é a caixa de descarga do vaso. Quando você puxa a caixa de descarga, sai a água e vai para o vaso. Automaticamente a boia que está na caixa, ela desce. E ela destrava a válvula e começa a entrar água na caixa novamente. Essa água vai entrando e vai levantando a boia, e a boia trava e fecha a entrada de mais água. Então, um mecanismo automático, uma retroalimentação. Ou seja, o que fez a boia travar e deixar com que a água não entrasse mais, travasse todo o processo, é a própria água que entrou. A água que entrou fez com que travasse um mecanismo que impedisse que ela entrasse. Isso é retroalimentação. E nós vamos ver que esses mecanismos, eles estão presentes em todos os sistemas. A retroalimentação, ela pode ser dividida em positiva ou negativa. Uma analogia interessante. Imagine que eu falo para vocês, estude, estude, estude. E você começa a estudar. Quanto mais você estuda, mais eu dou o comando. Estude, 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 estude. Quanto mais você estuda, mais eu comando. E você, uma hora de estudar. É mais ou menos assim um feedback positivo. Existe um estímulo que desencadeou uma resposta. O estímulo foi o meu comando. A resposta foi o teu estudo. Só que, mesmo você estudando, eu não parei de mandar. Ou seja, a resposta que você me deu foi incapaz de inibir o meu estímulo. Então, o feedback positivo, ele é bom até um certo ponto, mas ele pode levar o indivíduo à morte. Um exemplo clássico disso é o processo febril. Outro exemplo clássico de feedback positivo é a relação da ocitocina com o trabalho de parto. Outro exemplo clássico de feedback positivo é a ação do peristaltismo do tubo digestório em relação ao alimento. Agora, a maior parte dos feedbacks que nós temos no nosso corpo são feedbacks negativos. Eu falo para você, estude, estude, você começa a estudar, estudar. E você vai passando nos concursos e vai tendo aquela melhor nota no Enem, etc. E como eu vejo que você está tendo resultados fantásticos, eu paro de mandar. Só que como eu paro de estimular, você para de estudar. O que eu tenho que fazer? Eu volto a dar o comando. E eu mantenho, obviamente, tudo em equilíbrio. Isso é um feedback negativo. Claro que qualquer falha em feedbacks, tanto positivos quanto negativos, pode gerar as patologias, as doenças. Um exemplo, um ovário policístico pode gerar um problema de feedback e fazer com que o ciclo menstrual fique desregulado. Uma falha na produção dos hormônios tiroidianos, o T3 e o T4, pode gerar um hiper ou um hipotireoidismo, um feedback que ficou desregulado. Então, os mecanismos de feedback, acompanhe aqui, ó, eles conseguem manter a homeostase, tá, graças a esses autoajustes. Então, esses autoajustes, feedback é um autoajuste. Tá? Então, ó, eles atuam de forma integrada aos dois sistemas de controle, o sistema hormonal e o sistema nervoso, para manter o quê? Para manter o equilíbrio. Tá? Então, nós temos o feedback negativo e o feedback negativo e positivo. Tá? Dois conceitos aqui. Animal regulador. O que é um animal regulador? Tá? Então, olhem só. Para uma certa variável ambiental, ele consegue, através de mecanismos internos,
regular mudanças ocasionadas por mecanismos ambientais. Então, uma certa variável ambiental consegue manter os mecanismos internos e regular as mudanças, né, para poder sobreviver. E temos os animais chamados animais conformadores. O animal conformador, para uma variável ambiental, permite que sua condição interna se adapte às mudanças externas. Tá? Então, nós vamos ter o animal, voltando aqui, o regulador, né, que ele consegue, através de mecanismos internos, regular mudanças internas ocasionadas por mecanismos ambientais. Tá? E temos o animal conformador. Para uma variável ambiental, ele permite que sua condição interna se adapte a essa mudança. Um exemplo clássico. Nós pegamos aqui o animal regulador. Nós. A temperatura do meio varia? Nós vamos morrer porque variou? Não. Nós conseguimos regular a temperatura do nosso corpo e nos adaptando ao meio. Na verdade, nós vamos manter a temperatura do nosso corpo mais ou menos constante. Agora, um animal conformador, um lagarto. O ambiente está muito frio, pode nevar, ele pode hibernar. O ambiente está mais quente, ele pode ficar debaixo de uma árvore, buscar uma toca para se esfriar um pouco. Então ele seria conformador. Ok? Beleza? Seguindo aqui. Feedback. Aqui eu tenho um exemplo interessante de feedback e eu quero que você fique atento aqui. Tá? Então nós vamos ter aqui a relação. Eu vou mostrar para você ao lado e depois eu explico a figura com mais detalhes. Nós temos uma glândula chamada tireoide. A tireoide é uma glândula que produz um hormônio chamado calcitonina. Então, quando você, por exemplo, comeu, tá? Então aqui a ingestão de um alimento, basicamente o cálcio e o fósforo. Quando a quantidade de cálcio e fósforo aumentou na tua corrente sanguínea, se libera a calcitonina. A calcitonina vai fazer com que o cálcio vá para o sangue. Desculpem, do sangue vá para os ossos. Então a calcitonina ela vai permitir que o cálcio do sangue passe para os ossos, promovendo um processo de calcificação. O que é que vai acontecer? Se você não se alimentar com esse elemento por um bom tempo, o teor de cálcio e o teor de fósforo caem. Quando o teor de cálcio e fósforo caem, existe uma outra glândula chamada, na verdade uma não, 4, paratireoides, atrás da tireoide, que liberam o paratormônio. O paratormônio, ele vai fazer com que, como diminuiu o cálcio que está nos ossos volte para o sangue. Então, olha que interessante, quando aumentou o teor de cálcio, libera-se calcitonina, que joga o cálcio do sangue para os ossos. Quando reduziu o teor de cálcio no teu sangue por um bom tempo, as paratireoides fazem com que o paratormônio jogue o cálcio dos ossos para o sangue. Então se mantém um equilíbrio. Ó. Então aqui nós temos a tireoide liberando a calcitonina, promovendo a calcificação, promovendo a reabsorção de cálcio nos rins. Obviamente, reduzindo a perda de cálcio no nosso corpo. Tá? Ela vai tentar reter esse cálcio e jogar nos ossos. Agora vai acontecer o quê? Nós temos o paratormônio. Então os paratormônios, o paratormônio produzido pela paratireoide faz o quê? Quando reduziu o teor de cálcio na corrente sanguínea, nós vamos ter o paratormônio fazendo com que, olhem só, ele vá atuar sobre os ossos, mobilizando o cálcio dos ossos e jogando no sangue. Obviamente, o que é que vai acontecer aqui? Ó, tem uma íntima relação com a vitamina D. Tá? Então, por quê? Obviamente, a vitamina D ela propicia a fixação de cálcio nos ossos. E aqui nós vamos ter que ter o quê? A liberação de cálcio para a corrente sanguínea. Tá? Então, o ingresso de cálcio, obviamente, vai ter que ingressar cálcio no intestino para poder jogar cálcio no sangue.
Enquanto a calcitonina reduzia o teor de cálcio no intestino, né, o paratormônio vai ter que aumentar para jogar para o sangue. Tá? E aí você mantém um equilíbrio. Isso aqui é um exemplo de feedback negativo clássico. Olha que interessante, você não precisa falar para o teu intestino: ô intestino, está na hora de você absorver mais cálcio para poder jogar para o sangue, porque o paratormônio está mandando. Ou está na hora de você liberar mais cálcio, porque a calcitonina está mandando. Não. Isso é automático. Isso é um autoajuste. Esse autoajuste mantém esse equilíbrio denominado feedback. Beleza, pessoal? Ok? Um outro exemplo também interessante de feedback é o feedback positivo. Então, olhem só, as contrações uterinas provocadas pelo hormônio ocitocina. Então, contrações uterinas, distensão do colo uterino e mais contrações uterinas. Distensão do colo uterino e mais contrações uterinas. Quanto maior a quantidade de ocitocina, mais contrações, só que as contrações não inibem a liberação de ocitocina. Para que essa mulher não morra de tantas contrações, o que acontece? A criança nasce. O nascimento que vai inibir a liberação de tanta ocitocina. Ok? Mas não é a dor ou a contração que inibe a ocitocina. Mais ocitocina, mais contração, mais dor. Mais ocitocina, mais contração, mais dor. Para não morrer de dor, nasce a criança, resolveu. Outro sistema que mantém em equilíbrio químico, a homeostase química, é o chamado sistema tampão. O sistema tampão está associado à manutenção do pH, do potencial hidrogeniônico. O nosso pH ele é por volta de 7,4, mais ou menos 7,4, portanto ligeiramente básico. Tá? Então olha o que acontece. As nossas células elas vão respirar, elas vão liberar o gás carbônico, que lá no sangue vai reagir com a água, e vai formar na reversibilidade, tá? Vamos colocar aqui sentido 1 e sentido 2, uma substância chamada ácido carbônico. Isso acontece constantemente no nosso corpo. Só que o ácido carbônico ele vai alterar esse pH e pode nos levar à morte. Aí entra em ação o sistema tampão. Uma enzima chamada anidrase carbônica acelera a quebra do ácido carbônico em H+, mais HCO3-. Lá da química, o H+ dá um caráter ácido à solução. E o HCO3- dá um caráter básico à solução. Portanto, eu vou pegar uma substância ácida, que é o ácido carbônico, e vou degradar numa substância ácida, que é o H+, mais uma substância básica. Portanto, eu mantenho o pH equilibrado. Então, o sistema tampão tem por objetivo manter esse pH equilibrado. Então, é uma maneira de manter o equilíbrio. Tá? Então, agora olha que interessante. Vai acontecer o seguinte. Quando eu aumentar a concentração de gás carbônico. Então, por exemplo, vamos imaginar que você parou de respirar. Daqui a pouco você volta assim. Você está num ambiente totalmente fechado. Você é claustrofóbico. Está lá naquele elevador fechado. Você, na verdade, teve lá um processo que levou você a ter um susto. Você entrou em pânico. Você aumentou a liberação de adrenalina. Começou a produzir o quê? Mais CO2. Por quê? Porque aumentou o metabolismo. Quando você aumenta o teor de CO2, agora vem uma questão química. Volte para a reação. Quando aumenta o teor de CO2, aumentou a concentração do CO2 de um reagente, o equilíbrio químico vai se deslocar no sentido de eu consumir esse reagente, ou seja, o sentido aqui 1. Então, será formado mais ácido carbônico. O ácido carbônico ele será degradado, obviamente, em H+, mais HCO3-. Mas esse ácido carbônico, tá, ele vai gerar acidose metabólica. Essa acidose metabólica sensibiliza uma área do sistema nervoso central que fica aqui na base, chamada de bulbo cerebral. Então vai sensibilizar o bulbo cerebral.
E o bulbo cerebral, ele orienta que deve haver um aumento da frequência respiratória. Você quer treinar isso? Faz o seguinte, para de respirar. Você consegue se matar parando de respirar? Ah, vou me matar. Como? Vou parar de respirar. E ainda vou me matar aqui em frente às câmeras. Ah, eu vou conseguir? Pô, para de bobeira, né? Obviamente que você não vai conseguir se matar parando de respirar. Por quê? Você parou de respirar. As tuas células não continuam produzindo CO2? Continuam. Você não continua produzindo, portanto, ácido carbônico? Sim. Ah, mas eu vou usar o sistema tampão e vou degradar esse ácido. Beleza, mas não esqueça de uma coisa. Você não está liberando o CO2 para o meio. Então a tendência do CO2 é só aumentar. Se aumentou, entrou em acidose. Só que essa acidose, ela informa o bulbo. Ela informa o bulbo cerebral que está em meio ácido. O que o bulbo faz? Ele quer te salvar. O bulbo informa para os músculos, o diafragma e os intercostais, que você tem que voltar a respirar. Então, se você quiser parar, vou parar de respirar, vou me matar. Chega uma hora que o bulbo fala, ô bobão, quem entende aqui sou eu. Volta a respirar. Você volta e volta com a frequência respiratória aumentada. Vai voltar até equilibrar. Não é assim? Então guardem. A frequência respiratória e a concentração de CO2 são grandezas diretamente proporcionais. A frequência respiratória e o CO2 são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Beleza? A recíproca é verdadeira. Se você inspirar profundamente, inspirar novamente, você não vai voltar assim. Não, você volta ao normal. Por quê? Vamos voltar para a reação. Quando reduz o teor de CO2, o equilíbrio químico se desloca no sentido de formar o CO2, ou seja, vai se quebrar o ácido. Se quebra o ácido, você entra em alcalose metabólica. O pH aumenta, inibe a ação do bulbo e a frequência respiratória diminui. Ok? Beleza? É isso, gente. É bem interessante essa reação, fique atento. Grandes probabilidades de aparecer para você. O que nós queremos avaliar agora com vocês? Exercícios. Desculpe. Um exercício aqui do Enem, que mostra um gráfico que diz assim: supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa que melhor traduziria o processo representado seria. Então aqui você tem um gráfico, observe as variáveis. Concentração de álcool no sangue. Você tem isso na ordenada ou na linha Y. E aí você vai entender, obviamente, que aumenta a concentração de álcool nesse sentido. É só você olhar, começou de 0, aqui é 100. Aqui nós vamos ter o tempo em horas. Então aqui na abscissa nós vamos ter o tempo. Começou de 0, foi até 8 horas nesse gráfico. Então você observa aqui, ingerir uma quantidade de álcool em torno de 20, demora em torno de 2 horas para metabolizar esse álcool. Ingerir uma quantidade em torno de 40, 45, demora 4 horas para metabolizar o álcool. Se o indivíduo ingerir uma quantidade em torno de 70, vai demorar quase 6 horas para metabolizar o álcool. Se ingerir uma quantidade de em torno de 85 a 90 miligramas por cento, ele vai demorar praticamente 7 horas para metabolizar o álcool. Então aqui ele relaciona o tempo necessário para metabolizar o álcool. Quanto maior a concentração de álcool na corrente sanguínea, mais demora para metabolizar esse álcool. É isso que esse gráfico está dizendo. E aí você observa as alternativas. Supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa que melhor traduziria o processo representado seria: concentração média de álcool no sangue ao longo do dia. Falou de concentração média? Quanto em média o cara tem por dia? Não falou. Falou da variação da frequência de ingestão de álcool ao longo das horas? À meia-noite o cara ingeriu um copo, com tantos ml, com tanta concentração.
há 1 hora ele ingeriu tanto. Não falou da variação de frequência. Portanto, elimine. Concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens. Falou de concentração mínima? Não falou. Estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Opa, agora sim, estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Quanto maior a quantidade de álcool, mais tempo demora para metabolizar. Representação gráfica da distribuição da frequência de álcool em determinadas horas do dia. Não, gente, mostrou aqui em torno de 8 horas só. Então não falou, na hora 2 do dia ele ingeriu tanto. Não mostrou isso. Na hora, não foi colocado aqui uma quantidade de em torno de 8 horas. Então a alternativa mais viável é a alternativa letra E. Seguindo, letra D, desculpe. Seguindo, para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique entre 36 e 37 graus. Para manter-se dentro dessa faixa em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Quem controla tudo no nosso corpo são 2 sistemas. O sistema nervoso e o sistema endócrino. Esses 2 sistemas. Tá? Agora, olha que se pede. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura do corpo o sistema. Pela manutenção da temperatura. Então, é um dos sistemas. Ou é o nervoso ou é o endócrino. Alternativa A diz: digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos. Não tem nada a ver com o digestório. Imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a condução de calor. Imunológico tem a ver com defesa, não tem nada a ver com a defesa. Nervoso, pois promove sudorese, que permite perda de calor por meio da evaporação da água. Nervoso controla, ele permite a sudorese, que garante a perda de calor? Sim, verdadeiro. Reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, principalmente na menopausa. Não tem nada a ver com o reprodutor ou controle. Endócrino, pode ser, pois fabrica anticorpos? Não, fabrica hormônios. Portanto, nós vamos ficar com a alternativa aqui, a letra C. Seguindo. Todos os seres vivos mantêm um ambiente interno estável, mesmo quando as condições ambientais externas apresentam variações. Essa estabilidade é denominada. Como é que a gente denomina a estabilidade? Obviamente, a homeostase. Tá? É garantida por um conjunto de reações químicas ordenadas que constituem o conjunto de todas as reações químicas que visam a produção e o gasto de energia, metabolismo. Assim, cada ser vivo mantém a sua própria vida e, através do processo D, garante a sobrevivência da sua espécie, através da reprodução. Assinale a alternativa que contém os termos que preenchem corretamente as lacunas 1, 2 e 3. Metabolismo, não. Começa com homeostase. Então, jogue fora A, jogue fora B, jogue fora C. Homeostase, metabolismo e reprodução. Portanto, alternativa certa, a letra D. Próximo. Os mecanismos de autorregulação que levam à homeostase, para garantir um equilíbrio dinâmico, implicam em retroalimentação, como ocorre no exemplo do feedback negativo, esquematicamente ilustrado na figura. Então, nós vamos ter aqui, feedback negativo. Aumentou a quantidade de substância, X, estimulou o centro Y, que estimulou o centro Z. Aquilo que o centro Z fez, inibiu o X. Feedback negativo. Tá? Então, por exemplo, eu dei um exemplo de feedback negativo. Vamos pegar aqui, por exemplo, um hormônio. Existe um hormônio chamado hormônio LH, luteotrófico ou luteinizante. Ele sai da adenohipófise. Então, aumentou o LH, ele vai aumentar o estímulo sobre os testículos. Os testículos vão produzir
um outro hormônio chamado testosterona. Quando aumentou a testosterona, inibe o LH. Um outro exemplo que nós vimos agora também. Ó, aumentou o teor de CO2, aumenta a sensibilização do bulbo cerebral. O bulbo cerebral estimula o aumento da frequência respiratória. O aumento da frequência respiratória reduz a quantidade de CO2. Feedback negativo. Aí diz assim, o aumento da concentração da substância X determina a ativação do centro Y, que provoca o aumento da função Z, que determina a diminuição da concentração da substância X. Um exemplo de feedback negativo no homem é a regulação do ritmo respiratório. Sim, acabamos de ver. Aumentou o teor de CO2, estimula o bulbo, aumenta a frequência respiratória, diminui o CO2. Verdadeiro. A diminuição da oxigenação sanguínea por excessiva ingestão de água salgada por um náufrago. Gente, isso aqui não tem relação nenhuma. Então você descarte. A menor capacidade de armazenamento de urina em idosos não tem relação nenhuma. Então descarte. A elevação da temperatura em casos de febre. Gente, quando aumentou a temperatura, aumenta a febre. Aumenta a velocidade de reação enzimática. O fato de aumentar a velocidade de uma reação enzimática não consegue inibir a temperatura, podendo inclusive levar o indivíduo à morte. Isso aqui é um caso clássico de feedback positivo. Então, descarte. Letra E. A contração da musculatura uterina durante o trabalho de parto. Nós também vimos. Quanto mais ocitocina, mais contração, mais dor, mais ocitocina. Também é um caso de feedback positivo. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Ficamos aqui com a alternativa A como sendo a alternativa correta. E aí, nós queremos encerrar com você mais um encontro. E claro, falamos um pouquinho, só uma palhinha dessa fisiologia que é maravilhosa. E vamos nos encontrar na próxima aula. Bons estudos a todos.